Muito bem, essa aula é preparada especificamente para os meus alunos de fisioterapia na disciplina de ortopedia. O tema de hoje qual é, professor Léo? Capsulite adesiva, também chamada de síndrome do ombro congelado. Vamos falar um pouco sobre essa patologia que acontece muito frequentemente e solicita de tratamentos específicos da nossa profissão, da nossa fisioterapia. A imagem nos traz uma alusão aí à dor, à inflamação. E é exatamente essa a ideia que nós temos que ter em mente ao falarmos da capsulite adesiva. Vamos avançar um pouco mais. Léo, precisamos fazer o quê? Conceituar a capsulite. O que é a capsulite adesiva? Capsulite adesiva é uma patologia que traz dor no ombro e gera déficit de movimentos, gera déficit de mobilidade. Esse déficit de mobilidade, como vocês podem ver, ele está acontecendo ali em pelo menos dois planos. E é uma mobilidade que é reduzida em até 50%, principalmente o movimento de rotação lateral em uma situação partindo de neutro para a rotação lateral. Nós observamos que isso causa uma série de limitações de incapacidades funcionais e até mesmo nas AVDs, nas atividades de vida diária dos nossos pacientes. Então, esse conceito nos remete, nos leva imediatamente a quê? Ao diagnóstico clínico. E como é feito esse diagnóstico clínico? Nós observamos que tem estruturas específicas de cápsulas no ombro que passam por processos inflamatórios e, por sua vez, elas acabam criando adesões, aderências, como vocês preferirem. Essas aderências da estrutura geram associadas um processo inflamatório e, por consequência, também dor e incapacidade. Aí vem uma outra pergunta. Qual é a pergunta, professor? Vamos seguir. Como chegar ao diagnóstico de uma capsulite adesiva? Como vocês podem observar, eu dei ênfase em 3 itens. Para chegar a um diagnóstico clínico, vamos dizer dessa forma, temos que basear nos sintomas. Qual o sintoma principal? Dor no ombro, dor na estrutura anterior lateral do ombro. E essa dor envolve a articulação glenomeral. Essa dor está associada também a um déficit de aproximadamente 25% dos movimentos em pelo menos 2 planos. Lembrem-se que o ombro é biomecanicamente classificado como uma articulação sinovial, uma articulação esferoide, uma articulação diartroidal. O que significa isso? Ela é uma articulação que tem 3 eixos e 6 movimentos. É uma articulação que pode realizar flexão, extensão no eixo lateral-lateral, abdução e adução no eixo antero-posterior e rotação interna e rotação externa no eixo longitudinal ou também chamado de crânio caudal. É muito importante entender que essas limitações elas vão impossibilitando o paciente na realização de atividades da vida diária, como pegar um objeto sobre a geladeira, como, por exemplo, pentear um cabelo, como abotoar uma blusa, né? Como movimentar o corpo para pegar um objeto nas suas atividades de vida diária. Então, isso compromete muito a funcionalidade dos nossos pacientes. Vamos avançar um pouco mais e vamos entender o seguinte: qual a epidemiologia dessa doença? Nós sabemos que ela afeta cerca de 2 a 5% da população de modo geral. Entretanto, se os nossos pacientes tiverem diabetes ou síndromes da glândula tireoide, alterações tireoidianas, isso pode passar para 10 ou até 40%. Aí vocês podem estar me questionando, por que, professor, que essa incidência ela eleva quando o paciente tem diabetes ou o paciente tem alguma disfunção da glândula tireoide? Isso mexe com o metabolismo, mexe com o suprimento sanguíneo, com a oxigenação tecidual, com a nutrição de toda a estrutura da cápsula, dos ligamentos, e inclusive até mesmo compromete o processo de regeneração. Então a nossa preocupação maior é entender que se o nosso paciente tem distúrbios metabólicos associados a diabetes e associados à glândula tireoide, essa incidência se eleva para até 40%, conforme vocês estão observando aí nas citações que eu fiz da literatura de 2014 e algumas outras literaturas um pouco mais antigas também de até 2009. Já que sabemos essa epidemiologia,
Aí sempre me perguntam assim, tem algum tipo, algum perfil específico de pessoa, de paciente, que está mais supostamente adequado a esse tipo de patologia da capsulite? Sim. Pessoas que movimentam seus ombros com frequência, vamos lembrar dos professores que escrevem no quadro constantemente, vamos lembrar de outras profissões como repositores de mercadorias em prateleiras de supermercados, caixas de supermercados, então de lojas de departamento, pessoas que estão utilizando seu ombro com certa recorrência, jogadores de vôlei, basquete, handebol, tá? E aí associado a isso o distúrbio metabólico que pode acontecer. O indivíduo pode também não ter nenhuma sobrecarga dessa ordem no seu ombro e simplesmente ele acabar tendo uma disfunção dessa mais predominante em função da diabetes e disfunções da glândula tireoidiana. Vamos avançar um pouco mais. Vamos entender que essa capsulite ela pode ser classificada em estágios. Quais são os estágios da doença? São 4 fases. No início, que é até 3 meses do aparecimento dos sintomas, ela é chamada de fase inflamatória. Então eu tenho limitação em função da dor, do edema. Essa fase até o 3º mês ela é dita inflamatória. Só que quando não tratada precocemente, quando não é feita a intervenção, o que nós observamos é que esse ombro passa a ter cada vez mais limitação dos movimentos a partir da fase 2, que vai do 3º até o 9º mês após o início da inflamação, chamada de fase de congelamento ou de ombro congelando. Congelando. Então é nesse momento que eu começo a ter restrições, diminui líquido sinovial na articulação, limita os movimentos de rotação lateral, de abdução. Aí, desse período em diante, dos 9 aos 15 meses, é o ombro congelado. Poxa, se nós estamos pensando nisso aí, uma patologia que ela vai se cronificando. Não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. Então, o paciente ele vem apresentando sintomas e muitas vezes ele não busca um tratamento, ele não busca uma intervenção precoce. Esse é um dos grandes problemas. Agora, e esse descongelamento? Após acontecer esse processo, dos 15 até os 24 meses, há essa fase onde o ombro volta a ter certa mobilidade, mas as inflamações elas começam a se tornar recorrentes. Ele vai e volta com quadros álgicos, ele abre uma crise, depois ele retorna. Então é o chamado descongelando, o descongelamento. E onde nós podemos entrar com o tratamento da fisioterapia, da questão ortopédica, em qualquer um desses 4 momentos, em qualquer uma dessas 4 fases. Lembrem-se de que essas 4 fases ou estágios da doença, elas são uma classificação didática da literatura para que nós possamos entender melhor essa questão da capsulite. Vamos avançar um pouco mais e interpretar daí para frente a questão dos tratamentos, as intervenções que devem ser feitas. Bom, o primeiro procedimento é um procedimento clínico, é um procedimento médico, mas que o paciente ele vai ao médico e depois ele retorna à fisioterapia dizendo, olha, eu fiz aqui uma infiltração, eu fiz uma aplicação de uma medicação intraarticular. Aí a pergunta, isso melhora? Melhora, mas por um curto período de tempo. O que vai acontecer é que esse tipo de infiltração ele é indicado para os pacientes que se encontram na fase 3. Qual é a fase 3, professor? Vamos retornar só para lembrar? É a fase do ombro congelado, que vai de 9 a 15 meses após ter iniciado os sintomas de dor e imobilidade nessa articulação. O que eu quero que vocês entendam, meus queridos alunos de ortopedia, vocês sempre ganhando conhecimentos nessa área, devem lembrar o seguinte, que esse processo nos possibilita, essa questão da infiltração, da utilização de medicamentos aplicados diretamente de modo intraarticular, tira o quadro álgico, mas não é uma coisa definitiva e é nesse momento que a gente tem que intervir de forma bem plena para conseguir êxito no nosso tratamento e aproveitar a ausência desse quadro inflamatório e desse quadro álgico. Aí pergunta, esse alívio vai começar a partir das 24 horas de aplicação das medicações. Normalmente medicações que são utilizadas para bloqueio de dor,
bloqueio de quadros inflamatórios. Então, a partir desse momento, aplicou a medicação, com 24 horas nós já devemos começar a fazer algumas intervenções. Essas evidências, a literatura tem trazido que, após as 24 horas de aplicação da infiltração, vamos dizer assim, nós já começamos a intervir e melhorar esse quadro. Essas evidências mostram que a reabilitação tem melhor resultado a partir disso. Uma outra coisa, devemos individualizar o tratamento. O que cabe a um não é bom para outro, então temos que analisar, fazer uma boa avaliação, uma boa anamnese em todos os nossos pacientes. Não devemos usar receita de bolo e devemos ter um circuito de atividades, de dinâmicas, de recursos, sejam eles de terapias manuais, de eletroterapia associada, para conseguir um melhor resultado ao nosso paciente. Bom, professor, o que eu devo fazer na fase inflamatória? A fase inflamatória, primeiro você tem que conscientizar o seu paciente. Você tem que determinar movimentos e técnicas em frente ao espelho. Se vocês observarem nessas imagens que eu tenho aqui dessa senhora, eu tenho aqui dividido em 4 imagens, A, B, C e D. Nessas imagens A, B, C e D, vejam que a paciente de frente para o espelho, ela vai fazer uma flexão do ombro e observando o movimento. Na figura B, ela faz uma rotação lateral do ombro, observando o movimento. Na figura C, ela faz uma elevação da escápula, faz um movimento combinado da escápula em relação à articulação glenohumeral e observando o movimento. No movimento D, ela realiza uma abdução. Então, nós devemos acompanhar esses movimentos e colocar o paciente para entender a propriocepção da mobilidade do seu ombro. Então, isso nos mostra que eu tenho aí a técnica do espelho, fazendo lateralização. A neurociência nos prova que se o cérebro interpreta que esses exercícios são efetuados, e eles devem ser efetuados, né, o organismo começa a ter um reaprendizado da mobilidade. Os receptores intraarticulares, os receptores que ficam na cápsula da articulação, começam a ter resultados de melhora significativa. Só que, se nós intervirmos diretamente nessa fase precoce, nessa fase inflamatória, os resultados vão começar a aparecer a partir do 2º mês ou caminhando para o 3º mês. Ou seja, 12 semanas para que eu tenha uma melhora significativa do quadro desse paciente. Qual é a reabilitação que nós devemos usar? Eu acabei de mostrar para vocês as modalidades de movimento em frente ao espelho, mas nós devemos associar também a questão do calor, da termoterapia, da crioterapia, a aplicação do gelo como analgésico, a ultrassom terapia, principalmente nessas fases iniciais em modos pulsados, com baixas potências, corrente para a liberação de dor, liberações miofaciais que são executadas. Corrente de que tipo, professor? Corrente alça e com frequência de 100 Hz. Só que algumas modalidades não têm plena evidência científica. Outras já apresentam mais evidências e mais resultados imediatos. Laser. Léo, qual laser que eu devo utilizar? Um laser de hélio neônio, 680 nanômetros, com aproximadamente 4 joules de potência por centímetro quadrado. Mas se eu não quiser, eu posso utilizar um laser de 904 nanômetros, tá? Um laser de arseneto de galho. Esse laser de 904 nanômetros, nós vamos usar uma dose entre 2 e 3 joules por centímetro quadrado, um pouco menor do que o laser de hélio neônio. Vamos avançar um pouco mais e entender que essa fase de reabilitação, ela avança. Se nós pegamos o paciente em uma fase de ombro congelando, eu tenho que solicitar o que? A execução de exercícios ativos assistidos. Percebam que na figura A, eu tenho aqui uma estrutura de um ombro esquerdo associando, ajudando o movimento de flexão e elevação do ombro direito. Nós podemos também utilizar, como tem na figura B, um bastão para auxiliar esse movimento de flexão do ombro associado, o ombro esquerdo sempre ajudando o direito. Aqui na imagem C, a questão da extensão do ombro.
Na imagem A, à direita, nós observamos uma rotação interna, as duas mãos para trás, e esse movimento ele vai se executando com auxílio, um membro auxiliando o outro. Percebam aí que o membro direito na figura B, que está à direita, o indivíduo está fazendo o quê? Uma elevação, uma flexão com a adução do ombro, apoiando a mão direita sobre o cotovelo esquerdo, executando o movimento. Lembrar que são exercícios ativos assistidos na fase de congelamento. Nesse segundo momento, eu tenho aqui um sistema na figura C, um sistema de polias, de roldanas, onde um membro vai ajudando o outro a fazer a elevação e a flexão. Devemos entender isso aí de forma muito importante. Por quê? Porque esse exercício ele vai auxiliar a liberação das estruturas do ombro. Bom, reabilitação na fase de congelamento ainda, é importante que a gente faça também liberação de alguns pontos gatilho, liberação miofacial, mobilizações. Terapias manuais são importantes de serem utilizadas nessa fase. Um pouco mais adiante, quando nós estamos na transição do ombro congelando para o ombro congelado, percebam que os movimentos de rotação interna, rotação externa, de adução, com o uso de um pequeno peso, de uma pequena projeção para fazer também um certo recrutamento mais intenso da musculatura, é importante para essa fase. Avançando, vamos apresentar aqui as imagens que eu havia citado antes, que é um contexto. Durante a reabilitação, o paciente tem dificuldade para fazer movimentos, mas você percebe que ao final do 6º mês de reabilitação, esse indivíduo ele deve apresentar especificamente uma mobilidade ampla, elevar as mãos 180 graus, colocar as mãos atrás da cabeça, colocar a mão entre as escápulas, fazendo uma rotação interna, como nós temos nessa figura à direita dessa senhora de vestido vermelho. Importante, esses movimentos devem ser atingidos de forma plena para que nós possamos realmente dar alta ao nosso paciente. A advertência importantíssima: não sobrecarreguem o ombro fazendo elevações, exercícios de fortalecimento durante esses períodos inflamatórios. Por quê, professor? Porque isso pode comprometer e acabar lesionando outras estruturas dessa articulação. Vamos agora dar uma pausazinha e eu retorno no próximo vídeo com perguntas. Professor, como é que isso pode cair em prova de concurso público? Como é que isso pode cair numa prova de um ENAD? Como é que isso pode cair na minha rotina clínica, no meu dia a dia? E aí eu volto com 2 questões para mostrar a vocês de que forma que isso pode ser cobrado lá na frente. Vamos lá? Retornamos já.